O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma doação eleitoral irregular à campanha do filho Carlos Bolsonaro, que concorre à reeleição para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Embora a ação seja considerada irregular, não é considerada ilegal. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente teria doado R$ 10.000 em dinheiro, em espécie, para a conta da campanha de Carlos Bolsonaro. O problema da ação é que regras do tribunal vetam transferência desse montante. Segundo o TSE, doações em dinheiro não podem ultrapassar R$ 1.074,10. Acima desse valor, as doações só podem acontecer por transferências bancárias ou por cheque cruzado nominal. Alexandre, vou continuar contigo. Olha, me parece, pelo que eu li, esse é um problema que é facilmente resolvível, é só devolver a doação e ela voltar e vir pelo caminho que tem que vir. Então, eu acho que nós temos outras prioridades, né? Eu acho que esse não não estou querendo diminuir, mas não me parece ser um grande escândalo. E isso me parece, inclusive, que é um problema hoje, quando se quer discutir corrupção no governo Bolsonaro, e o Bolsonaro, inclusive, se aproveita disso ao dizer que ele encerra a Lava Jato por não ter corrupção, porque muitas vezes se faz muito barulho com coisas no diminutivo, a rachadinha, a doaçãozinha, enquanto o PT é marcado com o mensalão, com o petrolão, com coisas realmente que envolviam bilhões, muito dinheiro. Foram 4 mandatos presidenciais, o quarto não terminou, mas foi muito tempo que os petistas ficaram na presidência da República, e os escândalos foram os maiores de corrupção, os maiores da história do Brasil. Agora, em relação às rachadinhas, às doaçãozinhas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado antes também de fazer. Só queria pedir a vênia aos companheiros em relação a isso. Acho que a gente devia fazer mais barulho quando a gente puxar mais fios e encontrar, e talvez encontre coisas maiores. Especificamente no caso da rachadinha, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem desconfianças e levanta suspeitas muito sérias e muito graves em relação à circulação desse dinheiro. Não seria apenas a clássica rachadinha do funcionário de gabinete pegar uma parte do salário e devolver ao deputado. Então, quem conhece ou está acompanhando as denúncias que o Ministério Público do Rio de Janeiro está fazendo, vai ver que não tem nada de inha, não é rachadinha, tem coisa muito grande que está sendo investigada e está sendo olhada. Então, eu preferia... E por isso até se comenta que um dos desdobramentos da queda do Wilson Witzel, do governador do Rio de Janeiro, e a entrada do vice como atual governador, o Cláudio Castro, que é absolutamente alinhado com o presidente, é a escolha do próximo comandante do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque tem muita coisa importante em jogo, né? Então, eu acho que a gente tem que concentrar e ficar muito de olho nos escândalos que até podem começar escandalozinhos, mas podem terminar em escandalozões. Thaís Oyama. Eu concordo plenamente com o Alexandre. Esse caso é de mínima importância, né? Primeiro porque um pai fazer uma doação para o filho que está concorrendo não tem nada de anormal, e a quantia não é vultosa, né? Concordemos com isso. Mas o que me chama a atenção são duas coisas. Primeiro, a ignorância do presidente sobre regras básicas de campanha, né? Pelo menos em Brasília, claro que não é um conhecimento disseminado, mas pelo menos em Brasília, ainda mais para alguém que concorreu a tantos mandatos, até as estátuas lá, sabem, as estátuas da Praça dos Três Poderes sabem que não se pode fazer doação eleitoral em dinheiro, em espécie, acima de R$ 1.064. Por quê? Porque desde que se começou a combater o Caixa 2, etc., esse foi um expediente usado para evitar que as coisas, que o Caixa 2 prosperasse e para forçar as pessoas a fazerem esse tipo de transferência
por cheque ou depósito, que deixa mais rastros e mais registros, né? Então, todo mundo sabe disso. Me espanta o fato de o presidente e seu filho não saberem. A segunda coisa que me chama a atenção é, de novo, o reiterado uso de dinheiro vivo, de cash, que a família Bolsonaro é useira e vezeira em fazer. Eles já se teve notícias de compra de apartamento com dinheiro vivo, compra de casa com dinheiro vivo, pagamento de mensalidade escolar com dinheiro vivo, pagamento de boleto de saúde com dinheiro vivo. Isso é, para mim, e eu acredito que para muitos brasileiros, uma coisa bastante anormal. E como já disse aqui o nosso Constantino, quem usa dinheiro, o nosso Constantino, que é economista, ele diz que quem usa mais do que 5 mil reais em dinheiro em espécie é porque está fazendo alguma coisa errada ou porque pretende esconder alguma coisa errada que está fazendo. Josias. O pai e filho foram pilhados aí numa anormalidade, né? E o Carlos Bolsonaro chamou isso de fake news, já está desmentindo ali. O problema é que a informação é oficial, está no site da Justiça Eleitoral, e a própria tentativa de desmentido acaba funcionando como confirmação, porque ele diz que houve um equívoco, foi corrigido, quer dizer, se desfez a doação em grana viva e foi refeita com uma transferência bancária, como costuma acontecer, aliás, no mundo das pessoas normais, né? O Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, eles não estão sozinhos, né? Pelas notícias aí, tem mais 384 candidatos a prefeito e vereador que receberam doações também acima do limite permitido pela Justiça Eleitoral, né? O que espanta nesse caso é a despreocupação da família em se reconciliar com o recato, né? No mundo convencional, ninguém sai carregando dinheiro graúdo pelas ruas de uma cidade como o Rio de Janeiro, né? No passado remoto tinha o cheque, hoje existe a TED, né, que é a transferência bancária eletrônica, e o pai e o filho, num instante em que o Banco Central está lançando aí uma nova modalidade de transferência de dinheiro, que é o Pix, eles continuam avessos a essa comodidade do sistema bancário e da era da eletrônica, né? É improvável que o Bolsonaro e o filho sejam sequer admoestados pela Justiça Eleitoral, mas eles deveriam se dar conta de que essa mania de recorrer ao dinheiro vivo para tudo, desde pagamento de mensalidade escolar até plano de saúde, compra de imóveis, isso vai aproximando a imagem da família, guardadas todas as proporções, a imagem de encrencados como Michel Temer e Aécio Neves, que frequentaram aí escândalos recentes como beneficiários de dinheiro carregado em mala, em mochila, né? Políticos desse tipo, eles costumam exibir sempre uma idêntica presunção de que estão lidando com um país de bobos, né? Todo mundo sabe que não é normal você usar dinheiro vivo para tudo na vida, né? Eu acho que a família deveria se dar conta disso e parar de usar dinheiro vivo, porque não está pegando bem, não.